assim a gente dá início à abertura. Gostaria de convidar ao palco para compor esse painel de abertura, secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, secretário Cássio Coelho, aqui representando o governador do Estado do Rio de Janeiro, que está em Brasília tratando de uma pauta de segurança pública. Representando a Cenemar, o subsecretário técnico de Energia e Economia do Mar, almirante Sérgio Chaves, Verson Rego, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, William Vela Nozaki, gerente executivo de Gestão Integrada de Transição Energética da Petrobras, Vinícius Lameira Bernardo, vice-presidente da Abrampa, Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, Beisa Osdemir, que é diretora de Operações Comerciais e Negócios para as Américas da Car Power Ship, Kátia Repsol, Country Manager da Naturgy, Admara Schneider, juíza de Direito e vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Ambiental da Emerge. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente dar sequência à nossa abertura, um último vídeo da nossa idealizadora do evento, a Cenemar. Gostaria de pedir, portanto, para rodar um breve vídeo da Cenemar, antes da gente passar a palavra aos nossos membros da mesa de abertura. Criada em 2023, a Secretaria de Energia e Economia do Mar gerou resultados importantes para o Estado do Rio de Janeiro e está executando diversos projetos e programas para tornar o Estado cada vez mais sustentável. Um desses projetos é o Corredores Sustentáveis, implementado na rodovia Presidente Dutra e na rodovia Washington Luiz, com 14 postos adaptados para abastecer veículos pesados com gás natural e biometano. Outro destaque é o projeto piloto para a implantação de usinas eólicas offshore, iniciativa que visa avaliar os desafios técnicos e operacionais da geração de energia eólica no mar no litoral do Rio de Janeiro, o terceiro maior do Brasil. O Estado do Rio é reconhecido por sua infraestrutura portuária e logística, uma indústria naval consolidada e também por abrigar instituições de ensino superior e técnico de excelência, parques tecnológicos e um dos maiores complexos de pesquisa aplicada à indústria de energia do mundo, o CENPES, da Petrobras. Assim, a Cenemar busca fazer do Rio de Janeiro um hub energético nacional, aproveitando a natureza do Estado e sua história no cenário de energia e economia do mar. Somos o maior produtor de petróleo e gás do país, e aqui estão instaladas as únicas usinas de energia nuclear do Brasil. A Secretaria ainda atua para incentivar a qualificação de profissionais na área de óleo e gás, em parceria com os municípios do Estado, por meio do programa Empregos Azuis, um mar de oportunidades. O programa oferece cursos especializados, capacitando a mão de obra para atender a crescente demanda do setor, gerando mais empregos e oportunidades em um mercado em constante evolução. No final de 2023, o Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergências em Energia entrou em operação. O CEGRI fica no Centro Integrado de Comando e Controle e monitora em tempo real, 24 horas por dia, o fornecimento de energia em todo o Estado. Entre suas atribuições está cobrar das concessionárias o restabelecimento prioritário de energia nos serviços essenciais. O Rio de Janeiro é um dos melhores locais do Brasil para se investir em economia sustentável. E a Cenemar atua para garantir um ambiente de negócios com segurança jurídica e regulatória, atrair investimentos e gerar emprego e renda. Parabéns à Cenemar pelo belíssimo trabalho, secretário. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra aqui no púlpito, representando a Cenemar, o subsecretário técnico de Energia e Economia do Mar, almirante Sérgio Chaves. Bom dia a todos. Dando início à minha fala, eu gostaria de cumprimentar os demais integrantes dessa mesa de abertura. Sou o secretário Cássio Coelho, nosso secretário de Energia e Economia do Mar, meu chefe, e que está representando aqui nesse ato o nosso governador, Cláudio Castro. Desembargador Verson Rego, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O senhor William Nozaki, gerente executivo de Gestão Integrada de Transição Energética da Petrobras.
a doutora Admara Schneider, juíza de Direito e vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Ambiental da EMERGE, Ms. Beyza Özdemir, Director of Commercial Operations and Business Development for the Americas at Car Power Ship, a senhora Kátia Repsold, Country Manager da Natos de Brasil, e o senhor Vinícius Bernardo, vice-presidente da Abrampa. É uma honra estar aqui entre lideranças que verdadeiramente compreendem os desafios e as oportunidades da transição energética no Brasil. Hoje, como subsecretário técnico da Cenemar, gostaria de reafirmar o compromisso da nossa secretaria e do Rio de Janeiro com um futuro energético sustentável, justo e inovador. O Rio de Janeiro é singular em sua responsabilidade e em seu potencial. Somos o maior produtor de petróleo e gás do país, uma realidade que não podemos ignorar nem minimizar. Mas somos muito mais do que isso. Nosso estado abriga uma enorme diversidade energética. Temos o potencial eólico de nossas costas, a biomassa resultante de nossa agricultura e resíduos florestais, o biogás de nossos resíduos urbanos e agora oportunidades crescentes em energias renováveis que mal começamos a explorar. A Cenemar existe exatamente para orquestrar essa multiplicidade, transformando a coexistência de diferentes matrizes energéticas em uma força estratégica para o desenvolvimento sustentável do Estado. Precisamos reconhecer uma verdade fundamental. O setor de óleo e gás do Rio de Janeiro não é um obstáculo à transição energética. É, paradoxalmente, um de seus principais financiadores. Os royalties e participações, as compensações, os investimentos que originam dessa indústria são recursos que direcionamos para a transformação que o mundo hoje exige. Nosso acordo com a Petrobras para o projeto piloto de eólicas offshore representa exatamente essa lógica. A expertise e os recursos da indústria tradicional a serviço da inovação limpa. O decreto de compensação energética, recentemente editado, permite que grandes geradores retornem energia limpa ao sistema, criando um círculo virtuoso de investimento e inovação. Mas vamos além. O biometano, produzido a partir de resíduos orgânicos e biomassa, é uma realidade que ainda subutilizamos no Rio. Essa é uma oportunidade extraordinária para transformar um problema em oportunidade, resíduos urbanos em energia limpa, gerando renda, empregos e reduzindo emissões simultaneamente. É a economia circular em ação. Quero também destacar outra iniciativa que representa a dimensão prática da transição. Os corredores sustentáveis que estamos desenvolvendo, primeiramente nas rodovias Presidente Dutra e Washington Luiz. O estabelecimento de uma rede de abastecimento de GNV para veículos pesados nessas vias é muito mais do que uma substituição de combustível. É a transformação da logística brasileira. É a descarbonização chegando às estradas, por onde circula o comércio, o trabalho e a vida de milhões de pessoas. Mas gostaria de ser bem claro sobre algo essencial. A transição energética que queremos é uma transição justa. Não podemos permitir que mudanças climáticas seja resolvida às custas dos trabalhadores, das comunidades e daqueles que construíram essa indústria. Eventos como este, reunindo reguladores, empresas, judiciário, academia e sociedade civil, são absolutamente vitais. Precisamos dialogar, debater, construir um consenso sobre como fazer essa transição de forma inclusiva, mantendo empregos, garantindo oportunidades, respeitando a dignidade daqueles que serão afetados pela mudança. Por isso, saúdo a realização deste seminário de energias limpas. Aqui nesta sala estão representadas perspectivas distintas, mas convergentes. A responsabilidade regulatória, a inovação empresarial, a visão ambiental, a preocupação social e jurídica. Isso é diálogo real. Isto é construção. O Rio de Janeiro não será um estado que escolhe entre desenvolvimento e sustentabilidade, entre tradição e inovação, entre presente e futuro. Seremos um estado que integra tudo isso, que aprende com seu passado na indústria energética,
para construir um futuro que seja simultaneamente mais limpo, mais justo e mais próspero. Que esse seminário seja um espaço de aprendizado, de compromisso renovado e de ação concreta. Desejo a todos um excelente evento. Muito obrigado. Agradecemos ao subsecretário técnico de Energia e Economia do Mar, Almirante Sérgio Chaves, e pedimos para fazer uso da palavra no púlpito Admara Schneider, juíza de Direito e vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Ambiental da EMERGE, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite. Não esperava ser a segunda a falar. Vou cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do Almirante Sérgio Chaves, que vem de uma força que nos é muito importante. A gente não tem ideia de como o mar é importante para o Brasil. Até uns menos de 10 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar da nossa Amazônia Azul. Então, vou cumprimentar a todos aqui presentes, na pessoa do Almirante Sérgio Chaves. Vou pedir licença ao desembargador Werson, né, que está na nossa casa acima de mim. Eu estou falando primeiro. Vou tentar ser breve. Como juíza do Tribunal de Justiça, gostaria de dizer para os senhores que afirmo veementemente que poderíamos chegar a um ponto de segurança jurídica, mas eu não vou poder fazer essa afirmação aqui, embora possa dizer aos senhores que é isso que é perseguido. Está aqui o desembargador Werson, que não me deixa mentir, que eu acho que é uma das coisas que mais nos atormenta. Eu vim representando a parte ambiental do Tribunal de Justiça como vice-presidente do Fórum Permanente da EMERGE, mas eu também sou coordenadora do Núcleo 4.0 de Direito Ambiental. Acho que o pessoal que está aqui, não sei se tem pessoal jurídico da Gás Verde, da Eletronuclear, da Petrobras, talvez já tenham ouvido falar no meu nome. Nós temos quase 5 anos de gestão de um núcleo especializado nos julgamentos das demandas ambientais do estado inteiro do Rio de Janeiro. Não são todas, porque depende da remessa por opção do magistrado que recebe aquela distribuição, mas temos recebido muitos processos, muitas ações predatórias, como já tivemos do vazamento do Chorume em Nova Iguaçu, de Caxias, aliás, desculpa, que envolveu a Gás Verde, a Conlurb, algumas predatórias também da Petrobras e outros casos que ainda estão em julgamento, eu vou evitar mencionar. Senhores, nós estamos atentos para o seguinte ponto, que eu acho que é o que mais nos importa. Estamos falando de energia, a diversidade energética é uma coisa que se busca, mas nós temos que pensar que conservação ambiental não se faz sem crescimento econômico e desenvolvimento social. É isso que se deve ter em mente, e nós só conseguimos ultrapassar a questão da perda dos recursos naturais por tecnologia. E talvez seja isso que a gente esteja aqui pensando. Talvez seja esse o grande ponto da discussão do dia de hoje. Os senhores estão aqui representando as novas tecnologias. Acabei de ter uma conversa antes da minha entrada aqui sobre tokeinização para redução do carbono. Talvez seja essa a solução, uma das soluções. Senhores, tenham em mente, o Judiciário está atento para isso. Temos hoje um grande número de processos chamados estruturantes, que são processos que, na verdade, o juiz não escreve logo no papel que ele quer escrever. Muitas vezes a gente tem essa intenção, essa vontade, mas o papel aceita tudo. E no campo das negociações, especialmente em conservação ambiental, nem sempre o que a gente escreve no papel pode ser realizado ou tem o seu melhor propósito. Então, estamos abertos para conversar e para tentar organizar, nesses processos estruturantes, os interesses que estão ao derredor das questões ambientais por trás de todos os processos. Tenham esse compromisso. E da academia, no que se refere à Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, tem o compromisso de que nós buscamos aperfeiçoar sempre
na academia e no judiciário, a aplicação da legislação atinente à conservação ambiental e aos outros pontos que integram o tripé da sustentabilidade. Então, sem mais delongas, desejo aos senhores um excelente dia e profícuos estudos. Obrigada. Muito obrigada, juíza Admara Schneider. Convidamos para fazer uso da palavra Kátia Repsol, Country Manager da Naturgy. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite aí do secretário Cássio Coelho. É uma honra estar aqui, podendo estar compartilhando com vocês esse evento. Quero cumprimentar a todos na mesa em nome do secretário. Primeiro, comentar que a gente fala assim, muito de energia limpa, né, e que a gente fala de transição energética. Eu gostaria de deixar aí uma questão que é a adição energética, porque a gente nunca transitou, né, a gente não deixa de usar o carvão, a gente ainda usa o carvão, a gente vai crescer com as outras energias, porque a gente precisa ter uma energia mais limpa nas novas energias que vão ser adicionadas, mas infelizmente, a gente não pode abrir mão das outras energias que existem, né? Ainda mais um estado como o nosso, que tem 70% aí de produção do petróleo, né? Um estado produtor, e que ainda é um fator de desenvolvimento muito grande e necessário. A gente precisa ser um país ainda em desenvolvimento, precisa ter uma quantidade de energia para abastecer e capacitar esse desenvolvimento. Então, e a gente vai precisar de muita energia adicional. Então, a gente precisa adicionar energias que sejam energias cada vez mais limpas, né? A Naturgy, ela vem de uma empresa com mais de 170 anos, né? E participou dessa transição energética no mundo. E aqui no Rio de Janeiro, a gente opera a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, que tem 170 anos, né? 172. A gente fica falando 170, fica 2 anos falando 170, mas já tem 172. Então, é uma companhia que nós fomos originários do óleo de baleia, né? Então, imagina, hoje não teria capacidade de ter baleia suficiente para produzir óleo de baleia para a gente colocar. É claro que teve que vir adições, né? E deixar as baleias viverem, porque a gente teve outras ofertas que poderiam ser melhor produzidas e mais baratas. Então, é essa função que a gente tem. A gente vai fazendo uma transição. Hoje, o gás natural é um dos combustíveis fósseis mais limpos que tem dentro dos... mas é um combustível fóssil. E ele é mais limpo. Mas ele tem solução de transição. As mesmas redes onde que a gente passa hoje o combustível, o gás natural, ele pode passar o gás verde, né? Que é o gás, o biogás, o biometano. Então, com a mesma composição, igualzinho, sem diferença nenhuma, só que hoje a gente não tem ainda a quantidade de produção para atender a demanda. Então, nós temos que seguir desenvolvendo o gás natural, em paralelo, seguir desenvolvendo o gás verde, né, o biometano, para poder fazer essa substituição no momento que venha. E, de acordo, vai diminuindo a produção do gás natural e vai incrementando a produção do biometano. Claro que o biometano ele ainda tem duas soluções que eu acredito assim, que são benefícios para a sociedade. É a questão de ser menos emissões, né? A gente consegue aí zerar as emissões do diesel, né? Que hoje é utilizado aí no mercado pesado. Até a gente entra aqui, tem um caminhão, né? da Gás Verde aí colocado, né? Um incentivo que dentro dos corredores sustentáveis que foi colocado aí pelo Almirante, ele foi colocado dentro dessa visão de substituição de energia imediata, porque é a mesma rede, já tem infraestrutura, não precisa de nada, é só crescer a produção. Aí eu lanço para o Celso crescer a produção de biometano, né, para que a gente possa, então, cada vez mais inserir na nossa rede. E isso, isso traz um benefício imediato. Por quê? Porque o diesel ele é uma geração de poluentes, né, para questões respiratórias dentro da sociedade, dentro da nossa área de operação. Então, se a gente conseguir substituir o diesel pelo gás natural e
futuramente, eu espero que no futuro bem próximo, a gente possa estar introduzindo também o biometano, a gente vai estar zerando as emissões para toda a sociedade. E isso, em que isso reflete? Na saúde respiratória da nossa sociedade, ou seja, doenças respiratórias vão ser assim muito menos do que hoje a gente tem. Então, isso também na questão da saúde pública. Então, ou seja, eu acredito muito nas adições energéticas. Eu acho que a gente tem que trabalhar para uma adição energética para a gente conseguir uma energia garantida, porque a energia boa é aquela que a gente tem disponível na nossa casa, não pode faltar. Então, a gente tem que ter garantia da energia, ou seja, segurança energética, e também a preços que sejam razoáveis, né? Não adianta a gente poder ter só para ricos. A sociedade toda, a gente tem que ampliar cada vez mais o uso da energia. Então, a gente tem que conseguir uma energia cada vez mais limpa, adicionar dentro da nossa matriz energética, com segurança e com preços justos. Então, eu queria agradecer e desejar aí um excelente evento para todos, agradecer o convite novamente. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Kátia Repsold, Country Manager da Naturgy. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra Beisa Osdemir, diretora de Operações Comerciais e Negócios para as Américas da CarPowership. Bom dia a todos. Primeiro, meu desculpa para meu português. Meu nome é Beisa, diretora-geral CarPowership Brasil. Eu vou ler discurso em português. Senhoras e senhores, autoridades públicas, secretário senhor Cláudio Cássio Collier, representantes do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria da Energia e Economia do Mar, parceiros do setor privado. É uma honra estarmos aqui juntos em um evento que representa não apenas um debate sobre o futuro energético do Rio de Janeiro, mas também um esforço coletivo em direção a uma matriz energética mais moderna, diversificada e sustentável em nosso país. O Seminário de Energias Limpas é uma valiosa oportunidade para o diálogo e desde já gostaria de expressar nosso profundo apreço ao governo do Estado do Rio de Janeiro e a Senemar, cuja liderança, visão e abertura ao diálogo têm sido essenciais para fomentar a inovação e o investimento. Estamos testemunhando uma das mudanças mais significativas no cenário energético global nas últimas décadas. É crescente demanda, os compromissos climáticos e as incertezas geopolíticas estão remodelando a forma como os países planejam, geram e garantem seu suprimento de energia. Flexibilidade, diversificação e resiliência a longo prazo tornam-se pilares essenciais para garantir que os sistemas energéticos permanecem sustentáveis e seguros. O Brasil está no centro dessa avaliação, um país com recursos abundantes, instituições sólidas e uma clara capacidade de liderar a transição energética regional. Dentro desse contexto, o Estado do Rio de Janeiro ocupa um lugar singular e privilegiado. É o único Estado do Brasil que reúne todas as matrizes de energia limpa, apoiado por uma forte infraestrutura portuária, corredores industriais, potencial offshore e uma economia marítima dinâmica. O Rio serve um polo natural para inovação, logística da energia
e desenvolvimento econômico. A Car Powership, pioneira global em usinas flutuantes, opera em 4 continentes, em mais de 20 países, com capacidade de 10.000 megawatts e tecnologia capaz de atender rapidamente as demandas estruturais da energia. Com mais de 10.000 profissionais e importantes iniciativas sociais, reafirmamos nosso compromisso como desenvolvimento energético alinhado à responsabilidade ambiental e social. Desde 2021, fortalecemos nossa presença no Brasil e nosso papel como parceiros estratégicos na transição energética do país. Geramos mais 2.000 empregos diretos e indiretos, expandimos nossas atividades para projetos terrestres e renováveis e reforçamos nossa visão de longo prazo. Exemplos incluem a revitalização de UTE Santana no Amapá, a preparação de até 2.000 megawatts para novos projetos, demonstrando nossa confiança no setor energético brasileiro e nossa disposição em investir em novos projetos. No estado do Rio de Janeiro, alcançamos marcos importantes que reforçam nossa relevância para a economia do estado do país. Instalamos 4 usinas flutuantes na Baía de Sepetiba, totalizando 560 megawatts, reforçando a estabilidade do sistema durante período crítico para a rede nacional. Também inauguramos a UFV Itaguaí, projeto solar, investimento que amplia nossa presença em energias renováveis e simboliza nossa parceria a longo prazo como setor. Estas conquistas foram possíveis graças à parceria contínua dos órgãos estaduais e municipais, especialmente a Senemar, cuja cooperação foi essencial para transformar estes investimentos em realidade. Senhoras e senhores, hoje não estamos simplesmente discutindo energia. Estamos celebrando parceiras, progressos e uma visão compartilhada. A Car Powership renova seu compromisso como futuro energético do Brasil, como a sustentabilidade e como desenvolvimento econômico e social, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde realizamos o maior investimento turco no país. Que esta seja apenas o começo de novas colaborações e conquistas guiadas pela inovação, responsabilidade e compromisso com o bem comum. Muito obrigado. Muito obrigada, Bezos Demi. Gostaríamos de convidar ao púlpito para fazer uso da palavra William Vela Nozaki, gerente executivo de gestão integrada de transição energética da Petrobras. Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar o secretário Cássio e todos os meus colegas aqui de painel, todos os participantes do seminário. Para a Petrobras é uma satisfação participar desse momento, desse dia de reflexões sobre temas tão relevantes e desafiadores para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o setor de energia como um todo, né? Nós sabemos que é do Estado do Rio de Janeiro que se produz, a partir daqui, né, uma quantidade significativa do petróleo, do gás natural e da eletricidade que assegura a energia não só para a região, mas para o conjunto do país. Foi no Rio de Janeiro que a Petrobras descobriu a sua verdadeira vocação de exploração e produção em águas profundas e depois ultraprofundas. E o nosso desafio conjunto é transformar
essa liderança histórica num conjunto de oportunidades para que a gente possa desbravar esses desafios que estão postos na transição energética e nos diversos segmentos que compõem as energias limpas. Esse conjunto de temas, né, são temas, né, ligados à transição energética, às energias renováveis, à descarbonização, que estão no centro do plano estratégico da Petrobras nos últimos anos. Antes de mais nada, a Petrobras entende que tem como tarefa fundamental na promoção da transição energética realizar a sua lição de casa da porta para dentro, descarbonizando as suas operações. Então, há uma série de iniciativas em curso para que a Petrobras possa eletrificar suas plataformas, descarbonizar o conjunto dos seus ativos, sejam eles, né, as refinarias, os terminais, né, as próprias atividades de exploração e produção. E prova desse compromisso é que a Petrobras entende que o Rio de Janeiro é um estado fundamental para esse exercício, então a gente enxerga o Rio como um polo para a constituição de um hub de CCUS. A gente está olhando para a bacia de Campos como um espaço fundamental que vai nos ajudar no processo de descarbonização das operações da Petrobras. Além disso, a Petrobras tem avançado numa frente de produção de novas iniciativas, de novos produtos com conteúdo renovável. É uma tarefa fundamental da Petrobras na transição energética prover o mercado brasileiro de alternativas de combustíveis para a terra, para mar e para a aviação. A gente já tem produzido o diesel R com conteúdo coprocessado renovável, um bunker B24 com biodiesel, e tivemos a satisfação de, aqui no Rio de Janeiro, certificar a primeiro ativo habilitado do país a produzir SAF para a aviação, que é a Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, né? Esse também tem sido um objeto de muita atenção da Petrobras. A gente entende o Rio de Janeiro como um polo fundamental para esse novo avanço aí do combustível sustentável de aviação, para não mencionar o conjunto dos investimentos ligados ao complexo Boa Ventura, porque a Petrobras também compreende o Rio de Janeiro como um espaço oportuno para que a gente possa aproveitar o gás natural, substituindo outras fontes que produzem mais emissões de carbono, né, e promover iniciativas nesse sentido. Além disso, uma terceira frente fundamental para a Petrobras tem sido avançar em perspectivas de geração renovável de energia elétrica. Nós temos, o Almirante mencionou, um projeto piloto aqui com o Estado do Rio de Janeiro, estudando aí as possibilidades para a eólica offshore na região. A gente sabe que tem uma série de desafios ainda econômicos que estão postos, de maturidade tecnológica, mas é uma frente que a gente tem olhado com atenção, além da própria frente de pesquisa, desenvolvimento, inovação. O CEMPES, aqui no Rio de Janeiro, é o maior centro de pesquisa aplicada da América Latina, e hoje ele abriga mais de 80 iniciativas de soluções, de busca de soluções e inovações para as energias limpas e para a transição energética. Então, todos esses elementos traduzem um pouco de como esses temas estão presentes de maneira muito pulsante na agenda da Petrobras e de como, para cada um deles, a gente tem olhado para o Estado do Rio de Janeiro com especial atenção, tanto pela nossa relação histórica com o Rio de Janeiro, quanto pelas oportunidades presentes e futuras, como essas que eu mencionei, que se abrem aqui. Há outras iniciativas ainda cujo diálogo a gente quer aprofundar com o Estado do Rio de Janeiro. A gente entende que tem aqui no Estado uma base industrial, um conjunto de aterros sanitários e um setor de saneamento em transformação que também abre oportunidades para que a gente avance em iniciativas relacionadas ao biogás, ao biometano, que constituem novos mercados que estão aí em avanço regulatório se consolidando no país. E cada um dos temas de transição energética que a gente tem observado na Petrobras, a gente o faz olhando para as oportunidades e perspectivas territoriais, regionais, e o Rio de Janeiro, inequivocamente, aparece como um estado essencial, um estado fundamental para a construção da nossa estratégia, para o avanço
dos nossos projetos, né? Então, alguns desses segmentos a que eu fiz menção vão ser objeto das mesas, dos debates, das interlocuções que vão acontecer aqui no evento ao longo do dia. Tenho certeza que a gente vai poder aprofundar essas perspectivas e promover essa integração fundamental para a promoção das energias limpas, que é a integração entre os formuladores de políticas públicas, né, os poderes constituídos, os investimentos empresariais, a comunidade científica e de pesquisa que está imersa nesse conjunto de assuntos. Então, a Petrobras saúda essa iniciativa, saúda o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria, e queria registrar que vocês podem ter na Petrobras e na área de transição energética da Petrobras um parceiro para que a gente avance nesse conjunto de projetos. Muito obrigado. Agradecemos o William Vella Nozak, gerente executivo de gestão integrada de transição energética da Petrobras, e convidamos para fazer o uso da palavra o desembargador Verson Rego, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Bom, muito bom dia a todos. Eu, inicialmente, gostaria de saudar a todos os integrantes desse painel, na pessoa do meu querido secretário de Estado de Energias e Economia de Mar, Cássio Coelho, na pessoa de quem também saúdo todas as autoridades do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a todos os senhores secretários que estão aqui presentes, a todos os servidores do Executivo. E eu quero pedir licença para saudar, na pessoa da minha querida Admara e da minha querida amiga Kátia, todas as mulheres aqui presentes. Todas as autoridades já nominadas, senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Meu presidente, eu estava pensando o que dizer num evento de tamanha relevância. Estava muito preocupado, Favoreto. E conversando com a minha esposa, falei para ela: Andréia, o João me deu 5 minutos para falar na abertura de um evento super importante aqui no Rio de Janeiro sobre transição energética, energia limpa. E eu não conseguia fechar os olhos. E ela falou assim para mim: meu amor, fique tranquilo, 5 minutos, é só você falar bem devagarzinho. É uma honra para mim, como integrante do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, participar do Neoverde Vision, um seminário que, pela sua relevância, nos convida a um debate essencial sobre o nosso futuro energético. A transição energética não é uma opção, mas uma necessidade urgente. Vivemos um momento decisivo e a velocidade com que adotamos soluções limpas e sustentáveis definirá não apenas o nosso futuro ambiental, mas também a nossa competitividade econômica e a nossa segurança energética. O Brasil, e especialmente o nosso estado do Rio de Janeiro, tem papel de liderança a desempenhar nos cenários global e nacional. Só que, para entendermos essa urgência, precisamos olhar para as tendências e para os desafios. Vemos um crescimento exponencial e inegável das energias solar e eólica, com o nosso país se destacando na geração distribuída e no planejamento de grandes parques, incluindo a promissora eólica offshore. Os biocombustíveis, onde somos pioneiros, continuam a evoluir e temos o gás natural e o biogás como pontes importantes e fontes essenciais para a flexibilidade do sistema. A discussão sobre energia nuclear também se faz presente, reafirmando a busca por uma matriz diversificada e resiliente. Essa ascensão, porém, não vem sem desafios, presidente. A intermitência das fontes renováveis precisa ser superada com soluções de armazenamento mais eficientes e acessíveis. Há um gargalo na infraestrutura de transmissão, que precisa ser modernizada para acompanhar a expansão da geração. E, fundamentalmente, necessitamos de investimento massivo, o que exige um ambiente de negócios juridicamente seguro, politicamente estável e atraente para o capital privado, tanto nacional quanto internacional. Olhando para o futuro, enxergamos não apenas os desafios, mas um mar de oportunidades, presidente.
um mar de oportunidades. Não é, João? Garantir meu cachê. A transição energética nos leva a um ecossistema energético mais diversificado, digital e descentralizado. Inovação é a palavra-chave. Estamos no limiar de tecnologias transformadoras. Armazenamento de energia avançado, incluindo baterias de nova geração e o hidrogênio verde, que promete ser um vetor energético global para descarbonizar setores de difícil eletrificação. Redes elétricas inteligentes, as smart grids, que usarão inteligência artificial para otimizar o fluxo de energia, aumentar a resiliência e integrar milhões de geradores e consumidores. Digitalização e análise de dados para prevenir demandas, otimizar o consumo e garantir eficiência em toda a cadeia. A evolução dos biocombustíveis de segunda e de terceira geração, que ampliam ainda mais o nosso potencial. E para concretizar essas oportunidades, a colaboração, ela é fundamental. A velocidade da nossa transição dependerá da sinergia real entre o setor público, que deve criar políticas claras e proporcionar um ambiente regulatório facilitador, politicamente estável e, como eu já disse, juridicamente seguro. O setor privado, com a sua capacidade de investimentos, inovação e execução. A academia e os centros de pesquisa, que geram conhecimento e os talentos necessários. É uma parceria plurinstitucional, estratégica, onde cada elo é imprescindível. Nenhuma inovação ou investimento, porém, prospera sem um arcabouço sólido. As políticas e as regulamentações não podem ser barreiras, mas sim catalisadores. Precisamos, então, de estabilidade, novamente, segurança jurídica, e não por acaso, eu friso segurança jurídica, previsibilidade regulatória para atração de investimentos de longo prazo. Incentivos bem desenhados para tecnologias emergentes que ainda precisam escalar. Simplificação de processos para desburocratizar a implantação de projetos. O nosso papel, Edmara, sobretudo do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, é garantir, ou tentar garantir, a estabilidade, a previsibilidade e a segurança jurídica necessárias para que o ambiente regulatório seja, de fato, um ambiente facilitador e não um entrave, para que o Brasil não perca o trem da história das energias limpas. A transição energética, senhores, é um caminho sem volta. Para o Brasil, e em especial para o Estado do Rio de Janeiro, representa uma oportunidade sem par de desenvolvimento sustentável, geração de empregos e soberania energética. É meu desejo que este Neo Verde Vision seja o palco qualificado para o fortalecimento de parcerias, vocacionado à exploração dessas oportunidades e a partir do qual sejam definidas ações concretas que nos levarão ao futuro energético mais verde e próspero. Nosso sucesso coletivo nesta jornada definirá o legado que deixaremos para as próximas gerações. Renovo aqui, senhor presidente, as minhas saudações aos organizadores do evento, ao meu José Raul, presidente da Fundação Rede Criativa, Marcelo, da São Francisco de Assis, meu presidente Carlos Favoreto, e a todos os presentes, dizendo o seguinte: estar aqui, presidente, neste espaço, é motivo de grande orgulho para mim e, sobretudo, para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Não por acaso, o campo olímpico é esse motivo de orgulho nacional e internacional. Parabéns, meu amigo Favoreto, por administrar com tamanha qualidade esse belíssimo espaço que abriga sempre os nossos eventos. Com isso, senhores, eu me despeço desejando a todos um excelente evento e muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Garson Rego. Convidamos para fazer uso da palavra Vinícius Lameira Bernardo, vice-presidente da Abrampa. Obrigado. Muito bom dia a todos e todas. Eu quero primeiramente cumprimentar todos os meus colegas de mesa de abertura. Faço na pessoa do secretário Cássio. Muito obrigado por abrir novamente esse espaço para o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Abrampa está aqui presente, participando de um evento sobre transição energética.
Não posso deixar de registrar aqui um abraço também muito afetuoso ao doutor João, já não é a primeira vez que nos convida, e agradecemos, porque o tema transição energética, o tema política climática, é um tema muito caro ao Ministério Público brasileiro. Talvez não seja comum para os senhores e senhoras estar com membros do Ministério Público em eventos que estão tratando de transição energética, mas o Ministério Público brasileiro vem trabalhando para incorporar cada vez mais os conhecimentos do setor no seu trabalho. O Ministério Público faz um trabalho de fiscalização das políticas ambientais e a proteção do sistema climático estável é um componente indissociável da proteção do meio ambiente. Então, o Ministério Público, no exercício desse papel de fiscal, precisa entender as questões do setor para atuar com responsabilidade, como o doutor Verson Rego e a doutora Adimara disseram, com responsabilidade para garantir segurança jurídica ao setor, principalmente das energias limpas, que são essenciais para essa descarbonização da economia e para a redução das emissões de gases de efeito estufa, que são imprescindíveis nesse momento. Eu vou aqui ler a fala que eu preparei. Bom, nós vivemos um momento em que a expressão emergência climática ela deixou de ser um recurso retórico para descrever uma realidade científica incontornável. Então, nós temos os problemas advindos do aquecimento do planeta Terra não são futuros, nós já os experimentamos e os experimentamos com muita dor. Eu tenho que trazer aqui a questão do contexto do estado do Rio de Janeiro como um estado que é muito afetado por esses desastres socioambientais. De acordo com dados do Atlas Digital de Desastres do Brasil, desde 1991, o estado do Rio de Janeiro, experimentou 1.806 óbitos, aproximadamente 634 mil desabrigados, 37,45 mil feridos e enfermos e quase 1 milhão de pessoas diretamente afetadas por desastres socioambientais, desastres climáticos, estamos falando de inundações, de enchentes, de movimentos de bloco, de deslizamento de terra. Apesar desse cenário, precisamos avançar em relação às políticas climáticas, tanto as políticas climáticas globais dos outros países, quanto internamente. Relatórios mais recentes, principalmente do painel intergovernamental de mudanças climáticas e relatórios do Observatório do Clima, demonstram que o planeta e os países ainda não estão no caminho para alcançar as metas do Acordo de Paris, uma meta de 1,5, a meta intermediária, e a meta final de 2 graus. É nesse contexto que nós precisamos reconhecer a centralidade dos combustíveis fósseis na discussão sobre a crise climática e a relevância das energias renováveis. O setor de energia é, historicamente, o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, porém, reconhecemos que foi um setor responsável por desenvolvimento econômico, por desenvolvimento social e, portanto, precisamos caminhar para essa transição. No entanto, defendemos também que essa transição precisa ser justa, gradual e responsável. Estamos falando de milhões de postos de trabalho, estamos falando de um setor importante para a economia nacional, principalmente para a economia do estado do Rio de Janeiro, mas essa responsabilidade, essa gradualidade, ela não pode também se refletir num bloqueio de avanço das políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à implementação de energia limpa, e é por isso que eu saúdo tanto a iniciativa do Dr. João e do secretário Cássio, que estão sempre à frente desse debate. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, me parece que tem condições estratégicas de assumir um papel de protagonismo na transição. Sim, somos um território historicamente associado à indústria do petróleo e gás, que desempenha forte papel econômico e social, mas é igualmente necessário reconhecer que nossas principais emissões decorrem justamente da queima de combustíveis fósseis. O cenário de emissões no estado do Rio de Janeiro se diferencia um pouco do cenário de emissões nacional. Se no plano nacional nós temos como principais setores desmatamento e agropecuária e setor de energia só em terceiro colocado, no Rio de Janeiro, nossas emissões advindas do setor de petróleo, do setor de energia, são de aproximadamente 62,2%, isso no ano de 2024, segundo o relatório do Observatório do Clima, que foi lançado agora no dia 3 de novembro. Portanto, o Rio de Janeiro
por meio de seu secretário, vem assumindo esse protagonismo na transição energética. E assumir esse protagonismo significa planejar a transição de forma justa, estratégica e responsável. Significa reconhecer que ela deve ser feita com equilíbrio, sem uma ruptura desordenada que comprometa o abastecimento e a economia, e nem acomodação que adie decisões essenciais para a proteção do clima e para o desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, eu encerro destacando a relevância desse encontro como espaço qualificado de diálogo e construção coletiva. A transição energética se afirma como eixo central de qualquer estratégia consistente de enfrentamento da emergência climática. Se desejamos honrar os compromissos assumidos internacionalmente e aproximar o país das metas do Acordo de Paris, é justamente na reorganização da matriz energética e na redução gradual da dependência dos combustíveis fósseis que atingiremos esse desiderato. Esse evento tem papel fundamental ao reunir especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo para refletir sobre caminhos concretos e soluções inovadoras. Que as decisões aqui promovidas contribuam para fortalecer a governança climática e orientar escolhas que não podem mais ser adiadas, permitindo que o Brasil, e principalmente o Estado do Rio de Janeiro, avance em rumo a um futuro energético seguro, sustentável e alinhado às responsabilidades climáticas assumidas por nós perante a comunidade internacional. Muito obrigado, desejo um excelente evento a todos e todas. Agradecemos Vinícius Lameira Bernardo, vice-presidente da Abrampa. Convidamos para fazer uso da palavra o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, secretário Cássio Coelho, representando aqui também o governador Cláudio Castro. Bom dia a todos. Em nome do governador, cumprimento todos da plenária e todos os presentes. Cumprimentar aqui nosso desembargador Werson Rego, meu amigo. Em nome dele, cumprimento todas as autoridades presentes. Gostaria de agradecer também e dar os parabéns à Fundação Rede Criativa pela iniciativa e toda a minha equipe pela cooperação nesse evento. Agradeço ainda a todas as autoridades, especialistas e participantes que hoje se reúnem para discutir os caminhos das energias limpas no Estado do Rio de Janeiro. É uma honra representar o governo do Estado, a nossa Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar, a CENEMAR, foi criada em 2023, uma decisão muito estratégica do governador Cláudio Castro, que compreendeu que o Rio de Janeiro, uma potência energética do país, precisava de uma secretaria dedicada exclusivamente aos setores de óleo, gás, energia e economia do mar. Essa estrutura nos permite planejar melhor, integrar políticas e acelerar o desenvolvimento de um setor que é fundamental para o Estado. Como é de conhecimento de todos, o Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e gás, somos responsáveis por 89% da produção nacional de petróleo e por 77% do gás natural do país e o principal exportador desses produtos, responsável por mais de 115 mil empregos diretos e indiretos, que impulsiona o desenvolvimento econômico em todas as regiões do Estado. Mas o Rio de Janeiro não é somente a capital do petróleo e do gás. É também um Estado que está na vanguarda na transição energética, construindo uma matriz cada vez mais limpa, diversificada e sustentável. Nos orgulhamos de ser o único Estado do Brasil com usinas nucleares em operação em Angra dos Reis. Também avançamos na energia eólica offshore com o projeto piloto em parceria com a Petrobras no Norte Fluminense, atualmente em fase de contratação dos estudos sísmicos. Contamos ainda com hidrelétricas, termoelétricas e a energia solar, que está presente nos 92 municípios do Rio de Janeiro. E a CENEMAR caminha de forma avançada para a apresentação de um projeto de lei de isenção de CMS para a energia fotovoltaica gerada, que internaliza o convênio 112 de 2024, garantindo mais investimentos no Estado.
Ocupamos também a 2ª posição nacional em produção de biometano, ressaltando que a usina da Angra, da empresa Gás Verde, instalada no estado, é a maior produtora da América Latina. Nessa linha da transição energética, estamos apoiando a implantação da primeira usina de biomassa de ciclo completo do Estado, prevista para operar em março de 2026, consolidando mais uma frente de energia limpa. E apresentamos hoje a 2ª edição do Mapa das Energias Limpas, reunindo de forma clara e acessível toda a produção e potencial fluminense em solar, eólico offshore, biogás, biometano, hidrogênio, nuclear e hídrica. Para sustentar essa agenda, estruturamos um ambiente regulatório convergente. O Decreto de Compensação Energética 49.703/2025 determina que termoelétricas a gás que recebem benefício fiscal invistam 2% do custo do gás em eficiência energética, energia renovável e iluminação pública. O Decreto do Biometano 49.715/2025 obriga as distribuidoras a adquirirem até 10% sobre a venda, estimulando a descarbonização. A Cenemar também atua como base técnica na emissão das declarações de utilidade pública e no enquadramento estratégico de projetos de energia solar, térmica, biometano, gás natural e petróleo. São instrumentos que conferem prioridade administrativa, segurança jurídica e aceleração dos processos de licenciamento, destravando investimentos estruturantes e garantindo previsibilidade para quem investe no Rio de Janeiro. De maneira integrada, a Cenemar articula essa base regulatória com universidades, centros de pesquisa, empresas e órgãos governamentais para transformar o Rio de Janeiro em um verdadeiro hub de energia limpa, capaz de gerar empregos qualificados, atrair investimentos e impulsionar uma economia de baixo carbono. Para finalizar, tenho certeza de que, pela qualidade dos palestrantes e dos temas escolhidos, os painéis serão de altíssimo nível. Queria também registrar aqui o nosso agradecimento à Prefeitura de Macaé, nosso prefeito Elbert, aqui na presença do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário Rodrigo. Desde já agradecemos pela participação e pelo apoio. Desejo um excelente evento a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao secretário Cássio Coelho e a todos os participantes desse painel. Pedimos que todos se posicionem antes da gente encerrar para uma foto de abertura, registrando esse momento com todos os participantes do nosso painel. Lembrando que a gente está com a transmissão no YouTube da Cenemar e da Rede Criativa, a grande realizadora desse evento, e também com a interpretação em Libras. Agradecemos mais uma vez todos os participantes desse painel de abertura. Antes da gente dar sequência ao evento, pedimos até que o secretário siga por aqui. Antes da gente dar sequência ao evento, gostaríamos de destacar a presença das seguintes autoridades aqui presentes: deputados federais Luizinho Patriota, Valdo Tavares, Sérgio Romai, presidente da Juscerja, Celso Cunha, presidente da Abdan, Robson Carneiro, presidente da FACERJ e do Conselho do SEBRAE, que vem fazendo um grande trabalho.